Então vamos para o nosso guia, definitivamente. Fique aí pronta com seu papel e caneta na mão, porque eu já vou começar a abordar o primeiro passo para você alcançar esse objetivo, de assumir a educação do seu filho, de ser intencional na forma de educá-lo. E o primeiro passo, antes de tudo, é planejamento familiar. Nós planejamos muitas coisas, ou tem pessoas que não planejam nada. Quem não planeja nada nunca sai do lugar e nunca alcança nenhum tipo de objetivo. Pessoas passivas, mas pessoas ativas que querem alcançar um objetivo, um alvo, elas têm que ter um planejamento. Por que nós vamos fazer? Como nós vamos fazer? Quando nós vamos fazer? Então essa parte de planejar também se encaixa na educação dos filhos. Normalmente nós temos filhos, engravida, alguns planejam a gravidez, outros não. Os filhos nascem, a gente põe numa creche, põe numa escola, cresce, exige notas e tudo mais, e vai surgindo como se fosse algo natural. E aí que está o perigo. Nós precisamos entender que tipo de educação nós queremos proporcionar aos nossos filhos. Quando eu me atentei para essa questão, eu olhei para o meu marido e falei, nós precisamos oferecer uma educação cosmovisão cristã, uma educação que tem uma cosmovisão cristã para o nosso filho, para protegê-lo da ideologia, sim, mas também para que ele alcance o seu propósito de vida, para que ele alcance aquilo, para que ele tenha identidade, para que ele desempenhe aquilo que ele nasceu para fazer. Entende? E isso é muito perigoso quando nós não entendemos e simplesmente delegamos para qualquer instituição de ensino, ou então para uma instituição de ensino que se diz cristã, porém não tem a cosmovisão cristã. Entendem? E qual que é a cosmovisão cristã? Que a finalidade da educação é conhecer a Deus e torná-lo conhecido. Quando nós estudamos português ali, a leitura é muito importante. Quando eu explico para ele, você precisa aprender a ler bem, porque logo você vai poder olhar a Bíblia e conhecer a Deus de uma maneira independente. Você vai poder conhecer a Deus não pelo que a mamãe diz, mas você vai poder conhecer a Deus pelo que a palavra diz que Ele é, o que Ele faz, o que Ele fez e o que Ele sempre irá fazer. Quando nós vamos estudar ciências, nós podemos exaltar a grandeza de Deus, a perfeição de Deus, a criação de Deus. Quando nós vamos falar sobre a história, nós podemos ver toda a descendência humana, o antepassado, a história de Israel, a história dos povos, a história da humanidade, como nós dependemos de Deus, como nós erramos sem Deus. Então, quando nós temos essa cosmovisão cristã, nós estamos oferecendo para ele não só uma educação de passar na prova, ter um bom emprego quando crescer, passar numa boa faculdade, não, mas ser um bom cidadão, um bom ser humano, uma pessoa com valor, com princípios, coisas que não é qualquer escola que pode oferecer. E quando nós nos atentamos a isso, eu e meu marido sentamos e planejamos. Para isso foi preciso eu mudar de estado para que meu marido pudesse ganhar mais financeiramente e eu assumi a educação do Isaac em tempo integral. Talvez vai ter famílias que não vai ter essa possibilidade, porém, vamos nos planejar? Eu vou arrumar um trabalho meio período para que o outro período eu eduque o nosso filho, eu assuma a educação, ou então em outro horário, vamos pôr numa outra escola para que a gente possa complementar. Que tipo de educação nós queremos que ele tenha? Sabe, colocar onde nós queremos que ele alcance os propósitos de vida dele, quais são as pessoas que nós vamos dividir essa missão. Tudo isso precisa ser planejado. Vai ter que haver renúncias, sim, vai ter que haver renúncias, sabe, às vezes do desejo pessoal, do sonho pessoal. Tem que tirar muito egoísmo, porque nós pais, muitas vezes nós queremos continuar nossa vida como se nós não tivéssemos filhos. E uma seguidora comentou comigo, falou, você acha que dá para eu começar o homeschooling ou para eu assumir a educação do meu filho? Se você falar que sim, eu vou começar o ano que vem, ela me disse. E eu falei para ela, fulana, se eu disser para você que sim, e você não começar pelos motivos certos, você não decidir isso junto com o seu cônjuge, o que vai acontecer? Vai ter dificuldades, vai ter empecilhos, mas na primeira dificuldade você vai abandonar, porque você vai se frustrar e falar, isso não é pra mim. Agora, quando nós começamos pelo motivo certo, planejado, a gente sabe onde a gente quer chegar. Por mais que haja empecilhos, por mais que haja dificuldades no caminho, nós não vamos desistir, porque foi isso que aconteceu comigo também. Certo momento eu tava ali em casa educando o Isaac e nós passamos por uma dificuldade financeira e eu quis parar tudo, voltar a trabalhar e tal. Meu marido falou, não esqueça pelo motivo qual que nós começamos, não esqueça dos motivos pelo qual começamos.
E eu respirei, voltei ali, né? Voltei a ficar centrada no meu foco, no meu objetivo, e logo tudo se ajeitou. Entende? Agora, se nós não tivermos tido esse planejamento juntos, essa estrutura, nós íamos abandonar por qualquer dificuldade que aparecesse. Você vai ter que decidir e planejar com seu marido. E aí, depois dessa decisão, todo o restante vem. A forma como nós vamos escolher na casa, after schooling, qual material usar, né? Quantas horas por dia, qual cronograma, currículo, tudo isso vem depois desse primeiro passo, que é assumir a educação dos filhos através de um planejamento familiar. Nós planejamos isso e por isso nós vamos fazer acontecer. Depois de você fazer esse planejamento familiar, o segundo passo é nutrir o bom relacionamento da família. Às vezes a pessoa acha que educação domiciliar, assumir a educação do filho, basta ensinar para ele algumas horas por dia a mais, seja no after schooling, né? Assumir a educação, ensinar português, matemática depois do horário da escola ou antes do horário da escola. Se for homeschooling, achar que é ter um cronograma e dentro de 2, 3 horas e meia você passar o conteúdo ali. Só que o mais importante do que o próprio conteúdo é o ambiente onde aquela criança está. Quando não há bom relacionamento, se for um ambiente de conflito, de grito, de falta de respeito, vai ser muito melhor mesmo que essa criança esteja até fora de casa durante o dia, que ela passe mais tempo longe do que propriamente dentro da casa. O ambiente onde pessoas se respeitam é a maior escola da criança, porque ela vai ser o reflexo lá fora, aquilo que ela dentro da casa. Imagina você assumir na educação do seu filho e na hora de ensiná-lo, você começar a gritar porque ele não foi bem, você começar a julgar a atitude dele, você se irritar com o seu marido ou com seus outros filhos. Então, para nutrir um bom relacionamento, nós precisamos ter essa ajuda do Espírito Santo de Deus. Eu falo para você que não é uma missão muito fácil, mas é necessária. A gente tem que pegar o que Tiago diz, né? Nós temos tardios para irar-se, tardios para gritar, para, né, fazer coisas que não deve, mas breve para ouvir. Nós temos que ouvir mais. Nós temos que estar mais disposto a ouvir as pessoas e falar menos possível. Dentro de casa, hoje, eu consigo ter um bom relacionamento com o Isaac, porque eu consigo compreender ele, ouvir, diálogo. Muitas mães, muitos pais acham que a criança tem que ser do jeito que eles querem e quando não alcança o objetivo, elas se sentem no direito de gritar com a criança. Nunca você vai assumir a educação do seu filho sem autoridade, sem ele ter atenção e sem ter a educação, que é a obediência. Vocês conseguem compreender? A obediência e a atenção é um dos fatores principais dentro da educação domiciliar, dentro do relacionamento da família que assume a educação dos filhos. Por isso o relacionamento saudável, ele é uma base primordial. Não conheço nenhuma família educadora, não conheço nenhuma família que assumiu a educação dos filhos, que não mantém bom relacionamento com os familiares, seja dela com os filhos, dela com o marido com a esposa, entre os entes ali dentro daquele lar. Então, o que eu falo para você, dentro aqui também do nosso plano de ação, eu quero que você comece a nutrir os bons relacionamentos dentro da sua casa. Eu quero que a sua casa tenha aquilo que as crianças precisam para se desenvolver bem emocionalmente, fisicamente, espiritualmente, que é paz. Sem paz, elas não vão conseguir nem desenvolver. Inclusive, tem crianças que vão mal até na escola, porque na casa é conflito, é conturbado, né? Não tem aquele ambiente de bons relacionamentos. O terceiro passo desse guia para você assumir a educação dos seus filhos é você ter uma conversa muito franca com essa criança, é você informá-lo, é você prepará-lo para aquilo que vai mudar na vida dele. Ele não está acostumado com a mamãe ensinando, talvez ele não esteja acostumado com o ambiente de estudar em casa, talvez ele tenha já na mente dele que só na escola ele aprende. Isso é um dos principais focos que nós precisamos mudar na mente dos nossos filhos. A nossa casa precisa ser o lar onde eles vão mais aprender sobre Deus, sobre a criação, sobre tudo que nós precisamos aprender nessa vida. Ele tem que crescer falando, eu aprendi na minha casa, veio da minha casa, veio da minha educação. Meu pai e minha mãe me ensinavam isso dentro de casa, porque isso é muito importante. E muitos pais já querem começar e não preparam a criança para aquilo.
O que é a preparação dessa criança? Primeiro você vai ter uma conversa com ela. Olha, a partir de hoje, né, ou a partir de quando vocês decidirem, depois do planejamento familiar, depois dos relacionamentos na casa já tiver mais brando, né, já tiver mais equilibrado, mais no controle mesmo de vocês. Então, o que acontece? Você vai explicar para o filho. A partir desse ano, ou a partir de próximos meses, a mamãe e o papai vai começar a te ensinar em casa, além da escola. Porque nós queremos que você aprenda aquilo que nós queremos passar para você. A mamãe e o papai vai estudar, vai comprar livros, vai comprar apostilas e nós vamos ensinar você sobre português, sobre matemática, só que da maneira correta, filho. Porque a escola talvez vai omitir informações de você. A escola, filho, talvez vai ensinar de forma errada. Mas quando você aprende em casa, quando você for para a escola, você já vai saber o que é certo e o que não é. Você vai ficar com aquilo que a mamãe e o papai ensinar para você. Se for no after school, então, vocês pais vão ter que ter uma preparação no sentido, filho, nós entendemos que a escola não é um lugar bom para você. E não se preocupe, pais, porque quando você tiver a conversar com seu filho, você acha que pode ter 1000 preocupações, mas eles vão amar. Porque dificilmente a criança fala, eu amo ir pra escola, só se for por causa dos amigos. Mas aí entra naquela questão, o que nós queremos pro futuro dos nossos filhos? Que eles tenham muitos amigos, muitos relacionamentos, que nem vai mudar em nada a vida deles? Ou que eles aproveitem essa infância, a fase do aprendizado, para aprender coisas boas, coisas verdadeiras, aprender o que é bom, o que é belo, o que é verdadeiro? Compreendem? Então, aí é a hora de assumir e falar, filho, você gosta de ir pra escola por causa dos seus amigos, mas o que você precisa, os seus amigos não podem te dar. Então você vai, a partir de hoje, começar a estudar em casa. Se a criança tem irmãos, é melhor ainda, né? Porque um vai ajudar o outro e assim eles vão conseguir levar por mais tempo a educação de uma forma mais leve do que quando é filho único. É possível? Também é possível, né? Mas aí a criança vai precisar de uma preparação maior ainda. Colocar ela em outros esportes, explicar que ela vai ter os amigos do jiu-jitsu, do futebol, da natação, do balé, né? De como for que vocês escolherem aí para suas crianças. Então, a preparação do filho de que vai mudar é muito importante. Ele já vai esperar. Ele já vai estar esperando aquilo. Então, nunca comece nada desse tipo. Não é uma autorização. Ele não precisa dizer que sim nem que não. Mas é muito importante como forma de respeito a ele. Porque ele é o principal envolvido nisso tudo, né? É dizer que o porquê que a mamãe e o papai estão fazendo isso. Onde isso vai ajudar. Onde isso vai ser melhor para ele. Aonde isso vai poder ajudar ele futuramente. Então, é muito importante esse diálogo. Então, o guia, o passo 3 desse guia para você assumir a educação dos seus filhos, seja no homeschooling, seja no after schooling, é você trazer clareza, preparar sua criança para que quando iniciar seja muito mais leve, muito mais fluido do que você imagina. Então nós vamos agora para o quarto passo desse guia para você assumir a educação dos seus filhos, para você proporcionar a eles uma educação intencional. E o quarto passo, anota aí, é você preparar a atmosfera do seu lar. Por que é preparar a atmosfera? A atmosfera, ela tem que ter liberdade no aprendizado. Ela tem que deixar o espaço livre para a criança explorar, aprender, para que ela possa fazer parte. Só de estar na casa dela, ela tem ali várias oportunidades de aprender, de crescer, de evoluir. Como que isso funciona, Camila? Hoje na modernidade nós vemos muitas pessoas, às vezes mães, eu não gosto da minha casa bagunçada, eu não gosto que meu filho faz isso e suja a casa e bagunça a casa, e a criança vive acuada, não tem liberdade dentro do próprio lar. O nosso lar precisa ser preparado para essas crianças explorarem, crescerem, aprenderem. Então aqui em casa tem livros por todos os lados, tem o cantinho da leitura com tapete, com lápis para ele poder arrumar, brincar lá na varanda. Tem um cantinho com instrumento musical, teclado, violão. Nós deixamos um espaço no alcance dele com os materiais de artesanato, massinha, tinta. É importante, se você tiver uma menina, ter uma máquina de costura para ela explorar. Até menino mesmo, Isaac tem muita curiosidade. Quando eu tô costurando, eu deixo, não tem problema nenhum. Quando eu tô cozinhando, eu insiro ele na hora da cozinha, na hora de lavar a roupa, na hora de limpar. Olha, ele tá aprendendo ele tá aprendendo assim 24 horas por dia. Quando nós somos intencionais,
Nós proporcionamos uma educação integral para o nosso filho, além daquele horário do cronograma. Vai ter um momento que nós vamos ver a apostila. Vamos dizer que seja o homeschooling, que você opte assumir a educação do seu filho. Então você está ali naquele horário, 3 horas assim de estudo no período da manhã. No período da tarde ele vai poder explorar os brinquedos dele, ele vai poder desenhar, ele vai poder ler, ele vai poder brincar ao ar livre depois, tudo bem. Mas dentro de casa, um dia tá chuvoso, o que você vai fazer? A criança vai ficar entediada? Não, ela precisa ter um espaço de criação. A atmosfera precisa ser de aprendizagem, uma música ambiente, uma música com valores, uma música com princípios, sabe? Louvores que inundam a casa. Tudo isso faz parte de uma educação intencional. O Isaac, ele pede hoje muito para mim para ajudar eu a lavar roupa, a colocar sabão, amaciante. E esse dia ele fez uma bagunça, ele derrubou todo o amaciante porque ele não conseguia dosar. Ele virou demais na tampinha e esparramou. Nós limpamos, ele limpou e depois eu fui com ele até a pia e nós ficamos treinando. Eu enchi um galão de água, coloquei uma tampinha do amaciante e fiz ele treinar o movimento, sentir o peso, sabe? As habilidades manuais. Isso tudo é uma educação intencional, isso tudo vai afetar diretamente no desenvolvimento dele, no crescimento dele. Algumas mães preferem não fazer, ele vai sujar, ele vai bagunçar, vai me atrapalhar, eu não tenho tempo, é melhor eu fazer sozinha. É melhor deixar a criança na TV ou a criança pra fora, na casa de alguém, para eu poder limpar a casa em paz. Então, esse tipo de atitude é a atitude de uma mãe que não compreendeu como a criança ela pode aprender 24 horas dentro do lar. Essa paciência requer de nós, essa sabedoria de incluir ele, porque isso ele vai levar para a vida. Por isso que eu digo, não é só português, matemática, não é só ciências, mas é aprender a viver, é aprender a servir. Quando ele pede para ajudar a lavar uma roupa, ele já está querendo servir a família, ajudar a mamãe a lavar a roupa do papai. Quando ele pede na comida, ele já está tentando ajudar a mamãe para que ela não se sobrecarregue. Então isso não tem dúvida que nós vamos ter uma criança virtuosa, uma criança que não tem preguiça, uma criança que serve, que valoriza o seu lar. Então, o quarto passo muito importante é preparar a sua casa para que ela seja uma atmosfera de aprendizado constante para o seu filho. Todos os passos que nós vimos até aqui desse guia são importantes, mas esse quinto passo, ele é o mais necessário de compreender pela parte de nós pais ou a mãe, né, que especificamente que vai assumir a educação dos filhos. Então nós já falamos aqui do primeiro passo, que é conversar. Então fizemos o planejamento familiar, decidimos que tipo de educação nós vamos proporcionar ao nosso filho, qual material nós vamos usar, os melhores horários, tá acordadinho, tá amarradinho ali, o planejamento daquilo que nós pretendemos para o nosso filho. Então nós melhoramos o relacionamento, que é o passo 2, né? Vamos melhorar a nossa comunicação para que isso dê certo, vamos melhorar a forma de comunicar com a criança para que ela se comunique melhor com a gente também. Terceiro passo, vamos preparar ela, preparamos a criança, explicamos que vai mudar toda a forma do aprendizado dela, que o papai e a mamãe vai estar mais presente, ensinar aquilo que é bom, que é verdadeiro, que é belo, para que ela tenha ótimas referências e ao ser exposta ela já esteja preparada. Quarto passo, também nós já falamos sobre preparar a atmosfera, sobre ser um ambiente de liberdade ao aprendizado, né? Não se importar com pequenas coisas, mas olhar o futuro, olhar aonde está levando a criança aquela tarefa, aquela atividade, aquela exposição, né? Então o quinto passo é o passo mais com foco em si no termos da matéria, do aprendizado intelectual, e que muitas mães têm dificuldade porque elas acreditam, elas têm medo porque acreditam que não serão capazes. Como que eu vou ensinar o meu filho sobre isso, sobre aquilo? Eu não consigo, eu vou atrapalhar ele, eu tenho medo. Eu já ouvi mães falando pra mim, eu não sou capaz de ensinar o meu filho, eu tenho medo de atrapalhar. Então o quinto passo é estar apenas um passo à frente do seu filho. Se você já terminou o ensino médio, se você já fez até o ensino superior, significa que você está a muitos passos do seu filho. Pode ter certeza. Se você sabe ler, se sabe escrever, se sabe fazer conta de mais, de menos, você já está a muitos passos na frente do seu filho. Então, assumir a educação é você estudar para você passar o conteúdo para ele. E com o tempo, o seu filho vai se tornar autodidata.
Isso já tem acontecido na minha casa com meu filho há apenas 5 anos. No início eu tinha que ler tudo porque ele não sabia ler e eu explicava para ele fazia. Hoje já tem atividades que ele lê sozinho e ele faz e eu só vou conferir o que ele fez. Eu separo as atividades dele, a gente segue uma apostila, a gente segue um cronograma, a gente só apresenta e depois a criança ela vai aprender sozinha. Ela vai conhecer. Aí nós precisamos estar um passo à frente para ter a capacidade de olhar e falar: tá certo, tá errado, precisamos melhorar nisso, e nós vamos ser uma auxiliadora dela. Esse é um dos pontos principais que as pessoas precisam entender. Quando nós pais assumimos a educação dos nossos filhos, praticamos uma educação intencional, seja no after schooling, seja no homeschooling, o que acontece? Nós ajudamos os nossos filhos a serem autodidatas, a conseguirem absorver o máximo de informação de maneira independente. Isso é lindo, coisa que não acontece na escola. Muitas vezes a criança fica dependendo de um professor passar um conteúdo para ela. Ela não tem aquela capacidade exploratória de buscar o conhecimento através de um livro, através de uma referência, através de uma pesquisa, através de um passeio histórico, através de um museu, através de uma biblioteca. Mas na educação domiciliar, na educação com uma intenção, a criança ela vai tornar totalmente apta para isso. Camila, eu quero deixar claro que eu não vou tirar o meu filho da escola. Eu quero mostrar para você que se você assumir a educação do seu filho de forma intencional, seja após a escola, que é o after schooling, o seu filho vai ter a escola como apenas um complemento. E ele pode até perder o interesse pela escola, porque ele vai ser tão independente do conhecimento. Ele vai buscar conhecimento antes da professora trazer para ele. E quando a professora apresentar, ele já sabe aquilo ali. Ele já desfrutou daquele conhecimento. E o melhor, com o melhor conhecimento de maneira segura, sem viés ideológico, sem doutrinação política. E isso é o que nós devemos e podemos proporcionar aos nossos filhos. Ah, Camila, mas e quando ele estiver lá pelos 10, 12, 13 anos? For aquelas matérias mais complexas que eu não gosto. Nós podemos e devemos contar com tutores, podemos contratar pessoas que dá aula coletiva, uma aula online, alguém que tem afinidade, alguém da família que gosta de história, o pai, a mãe, o tio, o primo, ensina eles sobre essa matéria. Você pode contar com uma rede de apoios, não precisa ser sempre só você. É o que eu penso quando chegar numa idade que eu vejo que o Isaac precisa de alguém mais avançado para ensinar ele, apesar de eu gostar especificamente de estudar, mas pode ser que aconteça isso. Eu vou fazer questão de ter um professor, de contratar um professor ou conhecer alguém que possa ajudá-lo. E é possível, sempre tem pessoas dispostas a ajudar, pessoas que podem cobrar um valor acessível, porque compreende a missão, a causa nobre. Todas as pessoas que eu conheço, que eu falo, que eu faço homeschooling, ou pessoas que eu conheço que faz o after schooling e compartilha ali da sua experiência, sempre surge pessoas querendo ajudar, querendo contribuir com alguma maneira, porque é uma causa nobre, é uma causa que chama atenção, porque está sendo extinta no mundo. E nosso papel é trazer de volta. Isso que é revolução. Sabe, é trazer de volta, é revoltar é voltar àquela ação que antes tinha, entende? Revolução é voltar a fazer aquelas ações tão nobres e tão importantes para a sociedade, para a humanidade. E a educação na sua base, como eu já disse para vocês, ela tinha esse papel. As famílias educarem para que as crianças tenham virtudes, princípios, para que as crianças tenham valores, para que ela conheça Deus através da educação e que ela não tenha apenas um foco profissional de crescimento intelectual para ter um bom posicionamento social. Nós sabemos que tudo isso é vaidade. Precisamos criar o nosso filho com uma cosmovisão cristã, para que eles conheçam a Deus e para que tornem Deus conhecido. Então esse quinto passo é para você, mãe, descansar o seu coração e saber que para você assumir a educação do seu filho, você só precisa estar um passo à frente que ele, sempre aprendendo além para passar para ele. Aprendo e passo, e nós temos capacidade de fazer isso. Deus nos capacita, e também com o nosso esforço diário, com as nossas renúncias, com a nossa busca com intencionalidade por assumir esse papel, vai nos levar muito, muito longe.